No dia em que os mexicanos lembravam o pior terremoto da história do país, que aconteceu há exatos 32 anos, outro forte terremoto voltou a sacudir o México nessa terça. O número de mortos já chega a 149 e não para de aumentar. O epicentro desse terremoto de 7,1 de magnitude foi na região de Puebla, numa profundidade de 51 quilômetros. Ele foi sentido até na capital, a Cidade do México, que fica a cerca de 160 quilômetros de distância. Edifícios inteiros foram ao chão, lembrando que há apenas 12 dias um outro terremoto matou 98 pessoas no México. Quem está acompanhando é o nosso correspondente Ariel Palacios, ao vivo, direto de Buenos Aires. Ariel, boa noite para você. Quais são as últimas informações que você tem sobre esse terremoto? Eric, os números sobre os mortos estão sendo atualizados de forma permanente, mas até o momento o saldo oficial é de 55 pessoas mortas no estado de Morelos, 10 no estado do México, 32 em Puebla e 49 na capital do país, além de 3 no estado de Guerreiro. No total, 149 pessoas falecidas, a maioria por desabamentos. As equipes de resgate trabalham intensamente durante a noite para encontrar pessoas ainda vivas sob os escombros. Esse foi o caso em Puebla de 20 pessoas que estavam soterradas pelos restos de um prédio que desabou e que foram salvas. As tarefas de resgate também aconteceram durante a noite em uma escola primária no bairro de Villacuapa, na Cidade do México. O governo suplicou aos habitantes da capital para sair dos prédios devido ao risco de desabamentos. Pelo menos 44 prédios desabaram na capital do país, principalmente nos bairros de Condesa, Del Valle, Narvarte, Coyoacán, Xochimilco e no centro da cidade. O prefeito da Cidade do México, Miguel Ángel Mancera, declarou que existem muitas pessoas presas ainda sob os escombros. Em várias áreas da cidade, grupos de moradores se organizaram para fazer correntes humanas de remoção de escombros e assim salvar pessoas soterradas. E também, espontaneamente, centenas de pessoas se instalaram nos principais cruzamentos da capital mexicana, onde os semáforos, por causa do terremoto, haviam ficado desativados. Isso para fazer o papel improvisado de guardas de trânsito. O governo do presidente Peña Nieto colocou 3.400 soldados nas ruas da capital para manter a ordem e evitar saques a estabelecimentos comerciais e residências. Motivos para preocupação existem de sobra, já que a capital mexicana é uma das metrópoles com mais criminalidade na América Latina. 2 milhões de pessoas estão sem energia elétrica na capital. Os voos foram suspensos no aeroporto da Cidade do México. O Ministério da Educação suspendeu as aulas em diversos estados. A Bolsa de Valores da capital mexicana também permanecerá fechada por alguns dias. O terremoto também destruiu parte da estrada entre a capital do país e o balneário de Acapulco. As imagens impressionam, parece até efeito especial de tão improvável que isso aconteça. E a dimensão desse terremoto assusta também, preocupa porque há a possibilidade de réplicas, né? Pois é, a energia liberada pelo terremoto do México, para ter uma ideia da dimensão disso, equivale à explosão simultânea de 33 bombas atômicas, segundo os especialistas. Isso teria abalado o vulcão Popocatépetl, que está localizado entre Puebla e a Cidade do México, que teve esse vulcão uma leve explosão e a coluna de fumaça saindo da cratera do vulcão aumentou os temores dos habitantes da capital, embora não exista risco iminente de expulsão de lava e, por isso, o estado do vulcão, segundo as autoridades, permanece sendo de alerta amarelo. As réplicas são esperadas para as próximas horas e para os próximos dias, o que é natural, infelizmente. Mas as autoridades se deparam com o risco de uma onda de pânico, já que nas últimas horas começou a circular pelas redes sociais e também por mensagens nos celulares o boato sobre um suposto colossal terremoto em escala apocalíptica que ocorreria em breve e outros rumores de que teria ocorrido um terremoto no norte do país, no estado de Sonora, onde, na realidade, não houve terremoto algum. O secretário-geral da Presidência da República, Miguel Osorio Chong, fez um apelo para que a população não dê bola aos rumores, enquanto que os especialistas indicam que o boato de um novo terremoto, como se tivesse um horário programado, é um absurdo, já que é impossível prever quando e onde ocorrerá um terremoto. É a famosa onda de notícias falsas nas redes sociais que normalmente circula, principalmente de acontecimentos grandiosos como esse.
Conversamos com Ariel Palacios, falando ao vivo, direto de Buenos Aires. Obrigado pelas informações, Ariel. Boa noite para você. Até logo. O Itamaraty divulgou uma nota sobre esse terremoto no México. O governo brasileiro disse que recebeu com consternação a notícia de que o México voltou a ser atingido por um violento tremor. E até o momento, segundo o Itamaraty, não há registro de brasileiros entre as vítimas.